Olá, eu sou o Rogério Moreira, diretor de tecnologia da ABINC, Associação Brasileira de Internet das Coisas. Nós estamos aqui na FutureCon 2025, 30º ano de FutureCon, trazendo grandes novidades do ponto de vista tecnológico. E estamos aproveitando a oportunidade para apresentar os parceiros da ABINC com suas tecnologias e soluções. Hoje, aqui, estamos trazendo a Sermob, uma empresa mineira, que atua na área de segurança, segurança da informação. E nós vamos conhecer um pouco mais sobre a empresa e a solução. Tudo bom, Zé Carlos? Tudo bom, muito prazer estar aqui, né? É sempre uma honra estar aqui junto à ABINC, né? Junto aqui na FutureCon, né? E mostrando um produto genuinamente nacional, né? Que isso é extremamente importante para nós e para todo o país, para toda a sociedade que trata essa questão de segurança da informação, segurança do dado gerado em IoTs, né? E principalmente em conjunto, né, com a questão da garantia, da confiança, né, que esse dado tem que transitar aí dentro dos IoTs e das entregas nos seus respectivos servidores, etc. Aliás, é interessante, né, você comentar sobre o aspecto confiança, né? Porque nós estamos envolvidos lá na ABINC com as traduções da norma ISO, né, para IoT, né? E esse conceito de segurança agora ele mudou para confiança, né? Exatamente. Então se fala em trustworthiness, né? Exatamente. Então se falava muito em segurança e agora o mercado está trazendo essa ideia de confiança que é mais, né, abrangente, né? Exato. A gente internamente na Sermob, né, então só para caracterizar, a Sermob é um P&D em Belo Horizonte. A gente é um grande P&D onde a gente desenvolve tecnologias, principalmente uma visão à frente, entre 5 a 10 anos de aplicação. Então a gente inicia o processo de desenvolvimento antes, né? Nós iniciamos esse processo de desenvolvimento de toda essa solução. Nós iniciamos em 2014. 2014. Em 2017, a gente fez um artigo junto com o Inmetro e com o IP São Paulo. E aí a gente foi, digamos assim, premiado pelo PTB alemão, que é o Inmetro alemão, para apresentar esse artigo em Berlim para 120 países, né, que era um artigo voltado para exatamente o estabelecimento da confiança e confiança, quando a gente fala, está abrangendo a segurança da informação. Isso. Olha, mais abrangente. É da confiança do dado metrológico transmitido. Então, naquela época já estava tendo toda uma explosão de equipamentos metrológicos com dados enviados, né, via internet, e depois veio o IoT metrológico e tudo mais, e depois toda essa explosão tecnológica. Mas aí nós colocamos exatamente esse processo, né, de confiança para levar o dado, por exemplo, para vocês poderem entender, o dado da leitura, por exemplo, de água, de energia, metrologicamente irrefutável para a ponta. Então, você consegue traduzir isso não só na segurança, mas também estabelecer uma confiança para a sociedade que aquele dado metrológico ele é confiável de ponta a ponta. Vocês começaram esse processo com bombas de gasolina, não é? Isso. Nós iniciamos o processo com bombas de combustível por uma solicitação até do setor de bomba de combustível. A gente tinha uma interseção muito grande com o setor de combustível, então participamos disso, né, de toda esse desenvolvimento tecnológico e toda essa maturação, porque toda tecnologia a gente sabe que ela amadurece. Claro. Né? Então toda essa maturação com as instituições que são extremamente importantes, como o Inmetro, né, os governos,
a maturação junto aos fabricantes, a maturação junto ao setor, nós participamos disso, e inclusive a gente faz parte da história, né? Então eu vivi essa história e é muito interessante porque antes mesmo do mundo, e a gente pensa que o Brasil tem muitas jabuticabas, mas esse fato demonstra que o Brasil está muito na frente com relação às questões de visão de segurança e visão principalmente de confiança, né? Então, se a gente olha e vê na história que em 2021 o Inmetro fez a primeira autoridade certificadora mundial para objetos metrológicos e IoT, é uma coisa que a gente olha, poxa, o Brasil tem essa tecnologia, né? E em 2022, o Inmetro colocou esta opção para todos os regulamentos metrológicos de todos os equipamentos, para que eles pudessem ter arquitetura de assinatura digital. Por quê? Para dar confiança no dado, desde quando ele é originado no equipamento até a sua transmissão, e a possibilidade, quando armazenado, né, quando custodiado esse dado, né, de se fazer as análises, de se fazer uma auditoria transparente com relação a tudo isso que foi gerado. Então, é uma visão que o Brasil teve, né, as instituições, os fabricantes em conjunto, o Inmetro principalmente, teve de visão de futuro. E que hoje a gente está assistindo isso no mundo inteiro. Você vai se surpreender agora, né? Mas eu comecei essa discussão no Inmetro com o Trevisan. Isso, eu também. Com o Marcos Trevisan. Marcos Trevisan. Exatamente. Eu era da Atmel na época. Uhum. E nós fizemos várias conversas com eles, né? Exatamente. E aí existia o interesse de usar o PKI, né? O ICP, né? Isso. E eu questionei o Trevisan porque pela legislação o Inmetro não poderia ser uma autoridade certificadora. Isso. E aí ele foi atrás. Aí foi atrás. O Inmetro tinha, né? Ele queria ser uma autoridade certificadora autônoma, né? Tem que ser autorizado pelo ITI. Isso, exatamente. E aí foi por isso que existe aquele processo de maturação. Né? Então existe todo um processo de maturação que ocorreu e em 2021 o Inmetro se transformou numa autoridade certificadora. Que é o correto. Foi o que eu tinha sugerido para o Trevisan na época. É o correto. E aí fez a autoridade certificadora, a OMBR, né, e que dá essa, vamos dizer assim, a fé pública. A fé pública, isso, né? Aos dados. Incontestável. Né? A fé pública a esses dados. Então, com isso, originou toda essa plataforma chamada Automa Trust. Nessa época, eu lembro que o Inmetro falava que a bomba de combustível era o inimigo número 1 do Inmetro. Porque não tinha segurança nenhuma. Na verdade, a gente entende o seguinte, né? Os equipamentos em geral, né? Primeiro você faz aquele projeto do equipamento para que ele dê aquele resultado necessário. O fabricante sempre está ali objetivando o resultado que ele precisa dar. Então, é uma medição, é um sensoriamento, então ele fica muito focado nisso. Né? A gente percebeu isso. Segundo, é que há aquela época, e hoje ainda está em maturação, né? com a parte está muito mais, né? muito menos hard, mas está na maturação da parte de segurança envolvendo o equipamento, porque não tinha nem uma padronização totalmente feita para IoTs, para equipamentos, ainda estava sendo construído. Então a gente vê essa história acontecendo e vê que o Brasil se movimentou, o Inmetro se movimentou de uma forma muito coerente, muito correta. O Inmetro sempre teve uma tradição forte em criptografia. Muito forte. Né? Parte acadêmica. Sim, sim, sim. E aí, logicamente, as coisas não acontecem da noite para o dia, né? Nada acontece da noite para o dia, mas teve um encadeamento, teve um fluxo que levou a toda essa, vamos dizer assim, essa tecnologia embarcada, que é a parte, né, de ter certificados digitais ICP Brasil, que traz irrefutabilidade, que traz fé pública, né? Que já tem uma lei já bem posta, bem colocada para o uso desses certificados e que agora está agregado a equipamentos. Né? Certo.
Eu acho que com essa massificação e cada vez maior, né, de IoTs, de troca de informações e etc., né, utilizando inclusive, e isso eu vou dar uma pincelada agora, né, com as questões de inteligência artificial, né, mais requisitos de segurança e principalmente de confiança serão necessários, né? Então, quando a gente vai para, por exemplo, IoT, que é a inteligência artificial para a internet das coisas, quando se aproveita esses dados para se gerar inteligência deles, né, você precisa ter esses dados de forma confiável, né? Você precisa estabelecer uma confiança desse dado até para que a inteligência artificial possa tratar esses dados de forma absolutamente, dizer assim, correta. E minimizar a alucinação, né? Porque é o maior problema. Que é o maior problema da inteligência artificial. Então, quando você tem isso de forma confiável, né, você tem essa situação. Outra coisa que a gente está envolvido bastante, e eu acho que é um bom exemplo, é o quanto isso é bom para a sociedade e principalmente para empreendedores de outros setores. Vou te dar um exemplo. Vamos para o café. Mineiro gosta de café e pão de queijo. Pão de queijo. Doce de leite. E doce de leite, queijo, pão de queijo. Mineiro não troca cartão, mineiro troca queijo. Né? Então, vamos para o café, por exemplo. Quando você pega um café que tem toda uma rastreabilidade com relação ao seu cultivo, tá certo? Então tem todo um processo de rastreabilidade com confiança, etc. A saca de café chega a custar 20 vezes mais caro do que um café que não tem essa rastreabilidade no mercado. Sabe? Café gourmet, então, custa muito, é extremamente caro uma saca perante um café que não tem rastreabilidade. Quando você fala de IoT no agro, então você está levando uma série de dados do agro. Né? Você vai estar levando toda a parte de irrigação, você vai estar levando toda a parte de suplementos, você vai estar toda a parte... Então, se você tem IoTs que medem todas essas situações e assinam digitalmente, levando essa confiança do dado, você consegue estabelecer do outro lado todo um rastreamento extremamente confiável, irrefutável, com fé pública. Né? Então, isso gera uma base que traz valor para aquele café. Né? Então, você consegue provar para aqueles que estão comprando o seu café para fazer o blend, para fazer a distribuição, etc., o seu café realmente é um café que seguiu a prática, né, do rastreamento e de como ele foi cuidado, vamos dizer assim, tá certo? E isso traz bastante valor para esse produto. Né? E você consegue provar, não por planilhas, mas por assinaturas dos próprios equipamentos, sensores, né, que aquilo que você fez é aquilo que está lá planilhado. Né? A outra situação que a gente vê também muito clara, também trazendo para o setor, e a gente está aí com as questões de carbono e etc. e tal, as garantias do crédito de carbono. Então, quando você tem equipamentos onde você consegue fazer medições nesses equipamentos, né, que vão ser revertidas depois em crédito de carbono, e essas medições são assinadas digitalmente e você mantém essa custódia dela para provar o quanto que você gerou de crédito de carbono, é outra situação que traz para a sociedade, né, não só a fiança, né, daquilo, aquela confiança e a fiança daquela estrutura, né, bem como toda a melhoria para os entes que estão ali, ali em volta. E eu acho que assertivamente, em cima das novas, né, que a gente falou, essa questão de mudar a palavra de segurança para confiança, ele traz esse arcabouço inteiro, traz, sabe? Toda essa dinâmica que é extremamente importante para o ecossistema do IoT. A discussão de segurança era focada no ataque, né? Exatamente. Vou me defender do ataque, né? Exatamente. Quando você traz para confiança, eu tenho que gerar, né,
um caminho de segurança, né? Uma base de segurança. Isso, você, né, quando você eleva a questão da segurança para a confiança, né, então você já estabeleceu a sua segurança com relação a ataques, etc., mas também deu um valor para aquele dado. Né? Porque somente a segurança não atribui um valor intrínseco. Exatamente. Quando você coloca a assinatura, quando você dá a confiança para aquele dado, o dado intrinsecamente cria valor. Né? E esse valor é mensurável. Então, esses exemplos que eu dei, por exemplo, do café, esses exemplos que eu dei com relação à questão do crédito carbono, são valores mensuráveis que está agregado àquele dado. Né? Quando a gente faz assinatura digital, quando a gente faz os processos, né, de hash-chain, blockchain, que a nossa tecnologia trata, né, você está traduzindo esse valor para esse ponto do dado. Né? E isso é perceptível para quem compra, para quem vende, né, o produto em si. Né? Porque aí o dado fica agregado àquele produto e cria valor no produto. Né? Ele transfere esse valor do produto. Carlos, a base da solução de vocês é o elemento seguro, né? Isso, sim. O que a gente trata efetivamente é que os grandes pilares de estabelecer confiança, né? O primeiro pilar é o pilar da segurança dos dados, né? Da segurança da informação, e isso advém de você tratar as suas chaves criptográficas com a total segurança. Por isso o elemento seguro. Nosso elemento seguro ele é homologado FIPS 140-2, CCEAL 5 Plus e ICP Brasil. Né? Então a gente tem todas as homologações necessárias para garantir que as chaves que estão colocadas naquele elemento seguro são invioláveis. Né? O segundo tratamento é o tratamento o que a gente chama de perfis. Então nós, dentro do elemento seguro, nós desenvolvemos diversos perfis não intercambiáveis, são perfis estanques de guardas de chaves, onde o acionamento de cada perfil para a criptografia ele é isolado para cada perfil. E dentro desse perfil existe um perfil que é extremamente importante, que é o perfil de endosso, que é o perfil que traz, vamos dizer assim, a certidão de nascimento daquele elemento seguro. Então, a partir deste endosso, você leva toda essa confiança de que você está processando dentro de um elemento seguro que você conhece, né, toda a parte de assinatura e criptografia. Então, é isso que a gente faz esse pilar. E o terceiro pilar é o tratamento da cronologia segura. A gente entende que a cronologia do que acontece no IoT, na geração de dados, ela é importante. Né? Se você transmite um dado, será que não foi gerado outro e esse dado se perdeu? Será que o dado que eu tinha na minha base de dados, algum foi excluído ou algum foi duplicado e aí geraram dois dados e um é fake? Né? Então você controla isso através do hash-chain blockchain, que o próprio elemento seguro trata dessa situação, para também não ter fraudes e etc. Então, a gente pensou em todos esses arcabouços e criamos uma tecnologia para tal. Né? E isso garante o que a gente fala lá no final, que é o Zero Trust. Então, Zero Trust, que é que a gente, a palavra da moda agora. A palavra da moda, que não é fácil de fazer, sabe? É muito complexo você fazer um Zero Trust verdadeiro. Né? Certo. E principalmente quando você tem a IoT na ponta. Né? Exato. Então, ele está desconectado ali do seu controle, né? Ele está num ambiente, que eu falo, cara, você está num ambiente descontrolado, totalmente descontrolado. Então você começa a tratar esse assunto com elementos seguros, com toda essa caracterização, né, de assinaturas, verificações, autenticações, sigilo. Então ele trata toda essa parte de criptografia simétrica, assimétrica e etc. E blockchain exatamente para trazer esse ambiente Zero Trust da ponta para o serviço de coleta. Aliás, queria agradecer seu apoio, né, no nosso comitê de segurança. Né? Porque isso eu que agradeço. Que é liderado, a participação, liderado pelo Yannis, né? Pelo Yannis, nosso Yannis. Eu já estou no comitê de segurança da BINC há muitos anos, né? E até pré-Yannis. Né?
Mas esse o Zero Trust é um assunto que é interessante a gente puxar lá no... Né? Sim. O Yanni já falou disso já há um tempo atrás, né? Verdade. Mas agora a gente está bastante envolvido com a tradução da ISO 27400, que você participou também. Sim. Eu participei também, né? Sim. Então vamos ter aí a primeira norma de segurança para IoT, norma brasileira. Brasileira. Exatamente. Alinhada com a norma internacional, né? Sim. O que contribui aí para toda essa linha de atuação da Sermob também, né? Sim. Porque lá são vários pontos, se identificam vários pontos de que né, um IoT precisa ter do ponto de vista de segurança, né? Que vai cair exatamente no seu produto. Que acaba refletindo no meu produto. E a gente entende que o permeio do IoT na sociedade, né, ele traz essas... E uma das... da gente estar participando e com a honra de estar participando disso, né? Nosso pensamento é que a questão do permeio desses IoTs, eles trazem a necessidade da gente pensar em segurança, inclusive segurança nacional, tá certo? Porque nós temos IoTs em pontos, né, que não necessariamente são críticos, mas nós temos IoTs em situações extremamente críticas. Crítica. Exato, principalmente utilities e tudo mais. Então a gente tem que pensar isso na segurança da própria sociedade, na segurança do próprio país, em relação a esse tipo de coisa, né? A gente tem vários exemplos no mundo em relação a vários ataques, vários utilities mesmo nacionais foram atacadas recentemente, né? Então, todo esse mecanismo que é a BINC e nós, que a gente participa aqui da BINC, né, nós estamos fazendo, a gente quer deixar esse legado, né, exatamente, para a sociedade, para a proteção da própria sociedade e esse alinhamento mundial para que ataques, você tem que ter colaboração para mitigá-los, tá certo? E a ISO, todo esse tratamento, a BNT, todo esse tratamento nosso interno é exatamente para ter um alinhamento para a gente poder mitigar e ter mais segurança para a sociedade. Já há muito tempo eu defendo no Comitê de Segurança que a BINC ela trabalhe mais com o IoT Security Foundation, né? Uhum. Que é um framework, né? Para a BINC é até associada, né? Mas a gente não pode impor à vontade, tem que esperar que aconteça. Né? É questão da maturação. Quando eu comecei há 2 anos atrás na diretoria de tecnologia, esse era um dos meus targets. Uhum. E aí quando veio essa tarefa da BNT do 27400, aí encaixou. Sim. Quando você tem o objetivo, né, você fica esperando a coisa acontecer. Né? Uhum. Mas eu imagino, uma das coisas que até para te falar quer dizer, a segurança do dispositivo de IoT é uma coisa, né? Sim. Mas a organização ela precisa também estar toda organizada em termos de segurança. Exatamente. Você tem que ter não só vamos dizer assim, né, um compliance lá no equipamento do IoT, mas também você tem que ter o compliance do lado organizacional, né? Não apenas sistêmico, mas também da parte, vamos dizer assim, da parte burocrática. Burocrática, certo? Né? Que é a ISO 27000, né? Exatamente. Certo? Exatamente. Então, isso tudo é um conjunto, né? O que eu digo, exatamente. Segurança, ela não se resolve com um módulo, com um elemento seguro, com um chip, não, ela resolve com um processo. Você tem que ter um processo fim a fim, muito bem organizado, você tem que ter um processo fim a fim, muito bem analisado, né? E que ele sofra recorrentemente análise, tá? Para que você leve a segurança de fato como segurança e a confiança de fato como confiança. Né? Então, a exemplo de bombas de combustível, exemplo de radares que o Inmetro colocou, e exemplo, é um processo em si. O próprio Automa Trust, que é uma plataforma, na verdade a gente coloca um processo nisso. Né? Então você tem um processo de adesão lá no IoT, você tem um processo de endosso, você tem um processo exatamente. E isso tem que ser permeado dentro da corporação. Então, a gente vê ataques recentes, vamos dizer assim, né? Não tem muita coisa a ver com a IoT, mas você vê os ataques do Pix, isso. que foi simplesmente questão de processo. Né?
Então foi um ataque que não foi um ataque direto, um ataque hipertecnológico, né? Foi um ataque social. Rouba-se credenciais ou, né, faz ali uma engenharia social e pega essa credencial, tá certo? Às vezes por corrupção ou não da pessoa, etc. Pega aquilo ali e dali você faz o ataque, né? Então, tendo todo um compliance, desde a ponta de equipamentos, etc. e tal, até compliance internos, de documentação, burocracia e, né, dessa burocracia interna, isso é extremamente importante. Muitas vezes a gente olha e fala, não, mas isso é tão chato. Não é chato, ele é necessário. Né? Algumas redundâncias são necessárias, algumas situações na segurança de documental, ela é importante, tá certo? Você precisa ter isso. Então, tudo isso faz parte para a gente manter. O que eu digo é o seguinte, o bandido, ele tem o orçamento que ele quer. Tem todo o tempo do mundo. Ele não pede autorização para o chefe dele para ter orçamento. Né? Ele está lá e a vida dele é fazer a bandidagem. Ponto. Entrar, não sei o quê, tá certo? Ele não tem gente que fica pressionando ele para outras coisas, que ele tem entregas. Né? Ele tem um orçamento, entre aspas, infinito, porque se ele é bem sucedido numa ponta, ele investe para outra e vai embora. Que não é o caso de uma empresa. A empresa tem uma vida, ela tem uma meta, então ela tem toda uma organização. Né? Então isso tem que ser muito bem olhado para que a empresa também tenha todas essas organizações, esses compliances, né? Essas metodologias muito bem postas para que não possa ou que possa mitigar as situações de ataque e possa interromper essas... Mudando um pouco de assunto, sabe que a BINC está envolvida agora com o conceito de economia de dados, né? Sim. E também com Data Spaces, né? Exato, sim. E aí a gente conta com a tecnologia da Sermob também, né? Porque não existe soberania, né, sem confiança. Né? Exatamente. Esse é o conceito básico. É o conceito básico. Então precisa ter identificação, certificado digital, né? Isso. Que é a base, né? Eu não posso operar um Data Space sem ter um sistema de identificação, né? Com PKI, com tudo que é necessário. Então, aí também se encaixa um pouco da Sermob, né? Sim. Nesse aspecto aí, né? Sim. A gente enxerga a questão do Data Space, a gente enxerga como, vamos dizer assim, como a finalização do valor do dado, sabe? Então, quando a gente, igual eu dei o exemplo do agro, por exemplo, né? O exemplo do agro, essa questão, né, de todos esses dados gerados no agro, obtendo confiança e levando isso para um Data Space. Então, aí a partir daí, toda essa análise em cima desse Data Space, que são feitas por outras pessoas que não pertencem nem às vezes ao setor, porque elas estão cruzando outras informações, elas terem a certeza e o valor daquele dado, então isso impulsiona uma nova economia. Tá certo? A gente enxerga que isso é o propulsor de novas economias, de novos, até de novas profissões. Porque a gente vai todo esse arcabouço ele vai permeando a sociedade como um todo e vai trazendo mais e mais riqueza para o próprio Brasil e para a gente. Nós estamos planejando ter o Data Space da BINC como o primeiro Data Space das Américas, né? Na verdade, né? Sim. Porque na Europa, Ásia já estão bem avançados, né? Sim. E aí essa parte de identificação a gente conta com a Sermob aí para... Nós estamos, no que puder, o que a gente puder ajudar, conta com a gente não vê só apenas números, a gente vê a parte social também, a gente vê toda a parte de ajudar a sociedade a trazer e vamos dizer assim, né? A gente é Brasil, né? Então a gente precisa, é o nosso país, nós precisamos melhorar o nosso país. Vamos sempre, ajudar o Brasil, né? Vamos elevar isso, né? Vamos colocar o Brasil junto com os outros. Olha, nós desenvolvemos tecnologia aqui, a tecnologia é nacional, não é uma tecnologia comprada externa, né? Nós temos capacidade para isso e muito maior do que talvez outros países fora para fazer isso, né?
O nosso ambiente é super diversificado e isso para a gente é ótimo, né? O Brasil é grande e nós temos várias coisas ao mesmo tempo ocorrendo. E isso é ótimo para a gente. É um celeiro para desenvolvimento tecnológico. O Brasil é um celeiro de desenvolvimento tecnológico. A gente tem que aproveitar isso, né? E os governos entenderem isso da nossa sociedade, né? Nós podemos, sim, fazer tecnologia, né, com excelente qualidade, talvez até superior a outros aí que estão no mercado, né, que está aí há muito mais tempo. Vide o setor bancário nosso, que é prestigiado imensamente no mundo inteiro, né? Estou dando um exemplo só, né? Então, nós temos essa capacidade, né? E isso a gente está disposto a ajudar e o que for necessário, né, para permear isso, principalmente, eu já estou com cabelo branco, então, principalmente para as próximas gerações. É importante que as próximas gerações entendam o trabalho que nós estamos fazendo agora para que eles deem a continuidade necessária. Essa é a evolução que o país precisa. Eu agradeço, muito obrigado pela aula que você deu aqui para nós. Que isso, eu que agradeço. Poderia ficar conversando aqui bastante tempo, né? Mas agradeço também todo o apoio que você tem dado à BINC, né? Estamos juntos, vamos nessa caminhada, que isso é importante para todo mundo, né? Conta com a gente. Muito obrigado. Então, a CEMOB é um belo exemplo de um associado que nós temos, que usufrui de tudo que a BINC oferece, né? Ele vê valor nisso, né? Faz parte da estratégia dele, e nós incentivamos outras empresas também a buscarem a BINC e fazer o mesmo, né? Quem quiser mais informações, nós temos nosso site na internet, abinc.org.br, e também temos uma página no YouTube com vídeos gravados, com bastante informação sobre tecnologia, sobre internet das coisas, sobre data spaces, como eu falei aqui, né? Então, fiquem à disposição aí para consultar mais sobre a BINC. Muito obrigado.